Eu trabalho como empregada doméstica desde os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 42 anos. Olhando para minha história, parece que não é comigo. Situações que mais incomodam, que é o racismo, o assédio, então, principalmente. A gente acaba virando a doméstica que cuida das crianças, ou a babá que cuida do serviço doméstico. Eu sou a famosa faz tudo. Se for aumento, nem pensa, porque você ganha muito mais do que o mercado lá fora está pagando. Cuide da casa, cuide da criança, passeie com o cachorro, passe a roupa. Tentar conciliar o estudo, com o trabalho doméstico. Para mim foi uma das coisas mais difíceis. Não leva em conta que o sujeito que está ali trabalhando, ele também tem laços familiares, ele também tem afetos, ele também tem relações para além do trabalho doméstico. Olá, gente! Eu sou a Janaína. Olá, gente, eu sou a Isaura e está no ar o Quadro de Empregada, um podcast disponível no Spotify e nas plataformas gratuitas de distribuição. Antes de dar play nesse episódio, avisamos que nele há gatilhos de assédio sexual e violência psicológica. Bora para a conversa de hoje. Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast Quadro de Empregada. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, da sua trajetória no trabalho doméstico. Vanessa, você pode se apresentar para a gente? Oi, pessoal. Eu me chamo Vanessa, sou de Minas Gerais, moro na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu trabalho como empregada doméstica desde os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 42 anos. Eu sou casada, eu tenho 2 filhas, tenho uma filha de 25 anos, tenho uma filha de 9 anos. Uma criança de 9 anos, ainda demanda muito tempo, e trabalho ainda como empregada doméstica. Já passei por várias áreas, já fui vendedora e tal, mas assim, devido a algumas coisas da vida, eu sempre acabo voltando para o trabalho doméstico. E desde que Valentina nasceu, eu precisei voltar a trabalhar no trabalho doméstico. Eu não tenho uma linha específica no trabalho doméstico. Eu faço de tudo. Hoje em dia eu tenho um trabalho que eu faço de plantão como babá e tenho um trabalho fixo como empregada doméstica, que eu exerço todas as tarefas da casa. E aí, uma das coisas assim que eu sinto uma grande dificuldade no trabalho doméstico é a falta de empatia, às vezes, do contratante. Porque a gente que trabalha nessa área, muitas vezes a pessoa quer muita disponibilidade da gente. Inclusive, eu acho que isso vem até de uma mente escravagista, da história do país, que as pessoas querem sempre que a gente esteja ali pronto para servir o tempo inteiro. Eu tenho uma trajetória muito grande no trabalho doméstico. Por exemplo, assim, no bairro em que eu morei, em Belo Horizonte, eu já lavei pelo menos a louça de todos os meus vizinhos. Fora que já fui a moça, que cuidava dos bebês das vizinhas que precisavam trabalhar, às vezes até sair para fazer um trabalho doméstico e precisava de alguém que cuidasse dos filhos. E eu ali novinha já exercia essa função. Voltando ao assunto da falta de empatia. Essa é uma das coisas que eu observo muito e acho que a gente pode ir até para um lado histórico do país. E às vezes eu percebo também algumas falta de compromisso, de comprometimento com o nosso trabalho. Porque assim, a classe exige que o trabalhador doméstico seja muito comprometido com o trabalho, mas esquece que eles também deveriam ser comprometidos com o que querem da gente. De saber se isso vai gerar uma sobrecarga ou não, se está dentro daquele trabalho para o qual a gente foi contratado para poder executar. Por exemplo, na entrevista eu falei, gente, eu sei que isso não se aplica para todo mundo, mas como eu já tenho mais experiência e tudo, e conversando com os meus patrões, eu falei que eu gostaria de uma carga horária entre 6 e 7 horas diárias. Porque eu moro muito próximo do meu trabalho e tudo, e tipo assim, a minha filha estuda de manhã, a minha filha mais nova, e eu gostaria de ter mais tempo de qualidade com a minha filha. No início estava tudo certo, não, tudo bem aqui. Inclusive, assim, existem um tal de a minha casa não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer, mas contratam a gente para ir lá fazer alguma coisa.
E no início, eu acho que para quem inicia em qualquer trabalho, você quer mostrar trabalho, você quer ser bem vista, né? A gente quer fazer com que a coisa funcione e dê certo. Então a gente acaba aceitando coisas que depois de um tempo você vai vendo que não funcionam. Então, por exemplo, no meu caso, a minha patroa pediu para que eu 2 vezes na semana chegasse mais tarde e fosse embora mais tarde, para que quando ela chegasse das crianças da escola, porque as crianças delas estudam em horário integral, eu desse uma força para ela. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, eu comecei a ver que isso estava atrapalhando no meu trabalho em si de doméstica. Porque o que acontecia? Quando ela chegava com as crianças, ela queria que eu ficasse por conta das crianças, né? Tipo, dar banho, servir a janta e tal. E aí, com o passar do tempo, isso foi me deixando indignada de alguma forma. Porque eu falei assim, gente, não tem necessidade de eu estar aqui. A pessoa passa o dia inteiro longe do filho. Por que ela não pode dar um jantar para o próprio filho e dar banho no próprio filho? E aí entram outras questões. Aí você começa a ver que não é exatamente isso. A pessoa te fala uma coisa, mas ela quer outra. Aí era uma necessidade que eu estivesse ali para eu poder servir a janta para todos, que inicialmente seria só para os filhos, para depois arrumar a cozinha. E aí a carga horária que antes era de 6, 7 horas, virou 10 horas. E aí, quando você vai falar, que no meu caso, né, que eu fui explicar que eu também tenho casa, tenho filho, e preciso, né, de um tempo, tanto de qualidade de vivência com a minha filha, como um tempo para que eu também exerça a função doméstica na minha casa, a pessoa simplesmente ignora, e aí começa a te tratar como se você estivesse misturando as coisas. E aí a gente, como empregado doméstico, a gente vai perdendo esse lugar de fala e a voz. Porque, silenciosamente, essas pessoas tentam mostrar para a gente que a gente não tem esse direito de escolher uma carga horária, de cumprir com determinadas funções. As pessoas colocam que quando você entra para fazer um trabalho doméstico, você faz tudo o que é demanda deles. E às vezes falta essa clareza de quando você vai para uma entrevista de trabalho, de explicar exatamente o que querem da gente. De te falar, olha, eu quero que você cuide das crianças depois das 17 horas. Olha, eu quero que você dê conta de lavar, passar, cozinhar. Porque ali na entrevista você já fala, ó, impossível, porque aí eu estou exercendo função de 3 e eu não dou conta, porque eu sou uma só. E aí, por outro lado, também vem a questão de nos colocar como pessoas ignorantes, né? Porque aí, a partir do momento que você começa a se posicionar e mostrar que algumas coisas fogem da demanda, né, de um dia, vamos colocar assim, de trabalho, as pessoas começam a colocar a gente como se a gente quisesse se eximir daquele trabalho ao qual a gente foi contratado. E às vezes nem é isso, às vezes falta uma comunicação muito clara que vem para a gente, que é o contratado. Oi, Vanessa. É incrível, né? Como eles vão nos tirando, né, o direito de exigir o nosso desejo por aquele salário. Assim, eles pagam um salário e acham que tá bom, que a gente tá lá sujeita e submissa a tudo, a qualquer custo. E nessa longa jornada de trabalho, Vanessa, você já deparou com alguma agressão física, verbal? E como você lidou com essa situação? Como isso afetou a sua vida pessoal, a saúde mental, física? Fala um pouco pra gente. Eu já sofri sim. Inclusive, eu tomo muito cuidado para falar, porque como eu tenho uma trajetória muito longa no trabalho doméstico, eu já passei por todos os abusos que puder imaginar. Verbal, sexual, eu já fui parar em delegacia por tentarem me incriminar por um roubo. E eu, por outro lado, gente, eu sempre fui aquela pessoa que eu achava que eu era da família. Eu acreditei nisso por muito tempo. Devido ao tanto de abusos que eu passei, eu entrei numa depressão, porque uma hora a ficha cai. E aí, quando a minha ficha caiu, foi muito doloroso para mim. Eu vou colocar de uma forma mais clara, que eu vou contar para vocês sobre um abuso sexual que eu sofri por anos numa casa que eu trabalhei. Tipo assim, foi a casa de pessoas muito ricas. Era um casal com um filho de 6 anos.
eu era a segunda empregada. Existia uma empregada que já estava com eles há uns 15 anos na época, e eu fui para ajudar na mão de obra dessa pessoa que já estava lá. Eu sou muito alegre, muito comunicativa, e aí essas pessoas me tratavam como se eu fosse da família, dava a entender que eu era praticamente da família, porque eu basicamente morava nessa casa, porque eu tinha passado por uns momentos difíceis, e aí fui morar no emprego. Então, eu era a assistente da funcionária da casa e era babá depois que o menino chegava da escola. E aí, muitas vezes, eu dormia no quarto com o menino, porque o menino tinha muito medo. E aí, passando um tempo de convívio nessa casa, o meu patrão era um maníaco sexual. E aí, esse cara começou a dar de cima de mim. E eu não fui tendo escolha, sabe? Porque, tipo assim, é uma questão difícil, porque para quem tá de fora, normalmente as pessoas acham que a gente tem escolha. E às vezes a gente não tem. Eu estava numa fase difícil, sem ter onde morar, a minha filha mais velha estava morando com os avós, eu estava numa briga muito feia com o pai da minha filha, eu já tinha passado por uma situação muito abusiva com o pai da minha filha, já tinha apanhado e tal, então aquela casa meio que foi um refúgio para mim. E aí esse senhor, que era um senhor muito rico e tal, começou a abusar de mim sexualmente mesmo, porque a esposa dele viajava para fora do país e eles têm uma empresa aqui, e aí a patroa viajava para poder buscar as coisas fora para poder vender na empresa. E aí ele aproveitava a ausência dela para cometer os abusos. E tipo assim, gente, com o passar do tempo, era aquela coisa, eu era muito pobre, eu passava muita falta em casa. E aí eu não tinha escolha nessas questões do abuso. E olha um ponto que eu queria colocar assim, desses abusos. Eu tinha o meu quarto, e essa casa era uma casa, tipo assim, como as pessoas eram muito ricas, era uma casa muito inovadora. A fechadura da casa, ela não tinha chave. Era eu não sei se eles falam chave inglesa, francesa, alguma coisa dessas aí, uma chave de fora. Era assim, você travava a porta por dentro, por um pino, e quem estava de fora não conseguia abrir a porta. E eu achava que era só isso, eu travava a porta estava travada. E várias vezes eu acordava de madrugada com esse homem em cima de mim. E tipo assim, gente, isso era terrível para mim. E muitas vezes eu demorava a entender o que estava acontecendo comigo. Eu não entendia como que ele conseguia abrir a porta, porque eu tinha travado a porta, entendeu? E depois eu ficava me sentindo culpada, achando que eu tinha dado brecha para ele abusar de mim, porque eu não tinha trancado a porta, entendeu? Eu tinha a opção de trancar e não tranquei. E aí, depois de um tempo, né, isso depois que eu saí da casa e tal, eu descobri que era tipo uma agulha, tinha um buraquinho que eu nunca tinha visto na porta, ele enfiava essa agulha na porta, destravava a porta e abusava de mim. E aí foram tendo muitas coisas, por exemplo, uma vez eu peguei ele afogando a esposa dele na piscina, eu tive que salvar ela, eu literalmente tive que salvar ela, e ele já tinha cometido vários abusos em mim. E uma vez, que é a pior de todas, eu estava dormindo no quarto do menino, no chão, do lado do menino, gente, eu acordei de madrugada com ele em cima de mim. E o filho dele dormindo na cama de cima. Tipo assim, eu no chão e o menino numa cama baixa, entendeu? Mas enfim, assim, eu tô falando desse caso, assim, muito tranquilamente, gente, porque eu faço terapia, eu tenho psicóloga. E esse foi um dos abusos que muito me pegou. Aí, dessa casa, quando eu saí, gente, eu falei, nunca mais eu trabalho como empregada doméstica. Aí eu fui embora para São Paulo e trabalhei num shopping em São Paulo e tal. Aí morava com uma amiga que foi super abusiva comigo, gritava comigo, e por eu ter sido empregada doméstica e ter ido morar com ela me tratava como se eu fosse empregada. Eu dividia as contas com ela e tudo, e ela achava que. Então a gente brigava muito por isso, porque eu trabalhava fora, eu dividia as contas e ela abusava de mim, gritando e me xingando porque o fogão não foi limpo da maneira que ela queria que tivesse sido limpo. Se ela achasse um lixo pela casa, vamos supor, teve um papel em cima da mesa, o papel voou, ela falava que fui eu que joguei o papel no chão, sabe? Eram umas coisas super abusivas. Aí não dei conta. Fiquei 4 meses em São Paulo e vim embora, voltei para Belo Horizonte. Antes de eu engravidar de Valentina, uma pessoa para quem eu trabalhava, que eu fazia diárias, eu trabalhava como vendedora e fazia diárias, gente, porque eu tinha um sonho americano. Então,
eu achava que se eu desse conta de ter um trabalho que me desse informação, sofisticação, que tipo assim, né, que você é descolado, trabalha no shopping, conhece marcas, não sei o quê, e fizesse o meu trabalho doméstico, que eu ia conseguir ir para os Estados Unidos bem descoladona, entendeu? E chegar lá, ganhar muito dinheiro, por ilusão. Aí, ainda antes de engravidar da minha filha mais nova, depois que eu vim embora de São Paulo, aí eu ainda trabalhava como vendedora, eu comecei a fazer essas faxinas com esse tweet de que aconteceria alguma coisa e eu conseguiria ir para os Estados Unidos, e depois eu fui realmente acordando para essas coisas. E aí, quando eu começo a trabalhar nessas coisas, que eu vou trabalhando para outras pessoas, pegando mais diárias, e aos poucos fui deixando as lojas, os trabalhos de vendedora, eu comecei a ver que eu não ia me livrar facilmente dos abusos, porque os abusos só mudavam de face, sabe? E às vezes de jeito. Se era um homem, abusava sexualmente, se era mulher, abusava psicologicamente. E aí eu fui trabalhar numa outra casa que era tipo um grupo de pessoas, uma família, que eu trabalhava tipo para uma tia que me indicou para cunhada e tal. E aí essas pessoas me colocavam como se eu fosse da família, tipo aquele papinho assim, ai, mas você não tem cara de empregada doméstica, que você não sei o quê, mas tá ali, exigindo, você chega para fazer uma diária, você chega 7h30 da manhã, eles te seguram ali até 8 horas da noite e você é da família. Então, assim, eu acho que quando chega essa época, que foi antes de eu engravidar da minha filha mais nova, eu comecei a perceber que os abusos, eles só mudavam a face, né, que são coisas que a gente normalmente, quando você vai conversando com outras pessoas, você vai vendo que todo mundo tem uma história parecida, de alguma forma, né? A maioria das empregadas domésticas já passou por algum tipo de abuso. Só que dentro disso, gente, é muito difícil ouvir pessoas que nos escutem de uma forma muito acolhedora e acreditam na gente. Porque, por exemplo, assim, voltando àquele caso lá do meu primeiro abuso, quando eu saí, ele veio falar que eu não devolvi o troco da pizza. Em quem eles acreditavam? Nele. Todo mundo começou a me tratar como ladra de R$ 20, entendeu? A lógica do negócio. Mas ninguém nunca se preocupou com os abusos. Ninguém nunca, a ex-patroa nunca foi grata, porque eu salvei ela de um afogamento. Ele estava em cima dela, ela dentro da piscina. Ainda foi contra mim. Fora um monte de outras coisas que ele falou mal de mim, que eu era uma pessoa que não sabia conversar, né? Que não sabe dialogar e tal, mas estava ali, abusando. E não só assim, porque desse caso, o que me marca mais é o abuso sexual, mas tinha outros abusos, outros tipos de exploração de mão de obra. Me fazia trabalhar final de semana inteiro, de noite. É igual eu falo, existe uma mente muito escravagista, porque eles derramam alguma coisa no chão, eles não têm coragem de limpar, eles não querem que aquilo fique sujo, mas acham que a gente tem que estar ali o tempo todo disponível para limpar uma coisa que eles deixaram cair no chão e todo mundo tem mão para poder fazer. Vanessa, muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres, muitas trabalhadoras domésticas vão escutar isso e vão falar, ela tá falando a minha história, ela tá falando a dela, mas é a minha também. Só quem tá ali no dia a dia sabe como essas coisas marcam, sabe como a gente não é defendida, né? Às vezes pela patroa. A companheira dessa pessoa sabe que esse abuso está acontecendo. E aí, quando você comunica isso para ela, é mais fácil ela te demitir, colocar uma nova empregada ali para ser abusada de novo, do que tomar partido, do que se colocar ao seu lado, né? Porque, na verdade, ela tem uma posição ali de classe, né? Que ela precisa defender. E dane-se que você também é uma mulher. Então, fica esse conflito, né? De quem é mulher, quem merece ser respeitada, quem merece ter a sua segurança garantida. Isso também entra um pouco no que você tinha falado inicialmente, né? E eu fiquei pensando aqui sobre o seu direito de terminar a sua carga horária de trabalho e ir para casa cuidar da sua filha, das suas coisas. Muitas trabalhadoras não têm esse direito, e o que eu penso, assim, e às vezes muitas pessoas, muitas mulheres acabam falando para mim, é que eu fico potencializando guerras entre mulheres, quando eu coloco isso de que a patroa não... mas e o homem? Mas e o homem? Eu sempre tenho que voltar a dizer, o homem não é um elefante branco na sala. Mas o que acontece na relação do trabalho doméstico, o que a gente precisa assumir é que na maior parte das vezes
essa relação se estabelece entre a patroa e a empregada. É a patroa que vai dizer o que você tem que fazer. E o marido está onde? O marido está fora. Então, eu penso o seguinte, poderia ser uma questão que eles resolvessem entre eles, a questão da divisão sexual do trabalho, mas eles não resolvem. Então, quando eu falo sobre isso e algumas pessoas falam, tá propondo guerra entre mulheres, eu acho que não faz o menor sentido, né? Porque, como você deixou bem claro aqui, elas não conseguem enxergar a gente como mulheres também. É como se elas fossem mulheres e a gente fosse uma subcategoria de mulher. A gente fosse uma mulher a menos, uma coisa a menos. Teve uma situação que aconteceu comigo, que eu pensei muito enquanto você falava, que uma pessoa conhecida olhou para mim uma vez e falou assim, nossa, se eu fosse você, com esse corpão que você tem, andando no meio desse monte de gente rica, eu já tinha feito um pé de meia. Alguém falou isso para mim. E foi numa situação que eu contei sobre um abuso, assédio que tinha acontecido dentro de um shopping em São Paulo. Eu toda vestida de branco, andando com a criança no colo, um menino pequeno. E a mãe na frente, enfim, o patrão na frente, e um homem branco, extremamente branco, passou por mim e soltou um comentário tão nojento que eu não tenho nem coragem de repetir aqui. E aquilo me marcou muito. E uma vez eu fui contar sobre isso. E essa pessoa olhou para mim e falou, eu no seu lugar, com esse corpão que você tem, eu já teria feito meu pé de meia. Então, é extremamente triste imaginar que eu não fui abusada sexualmente, mas se eu tivesse sido, as pessoas iam dizer, mas também você sai por aí nessas casas usando esse tipo de roupa? Eu ia falar, que tipo de roupa? Porque as roupas que a patroa colocava para eu usar, pelo amor de Deus, um Apollo que vinha quase até o meu joelho, umas roupas extremamente feias, horríveis. Aí ia colocar a culpa na roupa que eu estava usando. Sempre vai ter uma justificativa para o abuso que a gente sofre. E nunca é porque essas pessoas ainda acham que nós, trabalhadoras domésticas, nós, mulheres negras, dentro da casa deles, a gente está ali para uma função que não é só cuidar, cozinhar, é para satisfazer sexualmente aquele homem. Deve estar incluso no pagamento que eles combinam com a gente. É tão absurdo de tantas formas, assim, que eu fico extremamente indignada. E, ao mesmo tempo, eu me sinto extremamente encorajada quando eu vejo mulheres como você falando disso, mesmo que seja doloroso. E eu tenho certeza absoluta que isso é doloroso, porque dói em mim também. Eu me sinto encorajada quando eu vejo pessoas como você falando. Eu não ia falar sobre essa história do abuso, mas, assim, no meio da conversa, depois da pergunta da Isa, foi o que me veio à cabeça. Porque, assim, o que eu mais tenho é história sobre abusos. E esse abuso realmente é um que me pegou mesmo, por ser uma coisa realmente muito séria. Mas, assim, o importante é isso, a gente ter aonde encontrar apoio. E vocês estão nos dando esse apoio. Vanessa, muito obrigada pela confiança, né? Que bom que você falou também, porque eu aprendi que falar alivia. E eu não pude ter um alerta em relação aos filhos, que a gente ensina os filhos deles e os nossos não. É onde eu tenho essa frustração, né? O que veio para mim, para minha saúde mental, ainda carrego isso, já dei início à terapia também, porque isso me causa ainda muita dor, é ter deixado de ensinar o meu filho a ler, os meus filhos a ler, e naquele mesmo momento que eu poderia estar com os meus filhos, estudando, fazendo tarefinha, eu estava com eles. Depois de fazer todo o trabalho, às 3 horas eu também poderia ir embora, mas eles acham um jeitinho, uma maneira, às vezes até com aqueles agrados, né, que não são agrados. Todo favor que eles nos fazem, eles querem receber de volta com horas trabalhadas, não entende? Aí eles desumanizam nós, trabalhadoras domésticas, como mãe, como mulher, como própria trabalhadora, entende? Eles não nos enxergam. Hoje em dia eu acredito, sim, que tanto você quanto eu, a gente teve um despertar para esse tipo de abuso. Cada uma de nós, eu acho que cria uma maneira, né, de se proteger, né? E eu acho que também uma forma de se proteger é você estar aqui hoje, né, nesse coletivo, com a sua voz, porque não adianta só eu, a Jana, a Jane e outros lugares falar sobre esse trabalho se não ouvir uma trabalhadora. Então, somos trabalhadoras, temos voz e aqui estamos e a gente vai ser ouvida. A conversa, enfim, saiu da cozinha para as redes sociais. Queiram ou não, estamos aqui que a gente vai ser ouvida. Muito obrigado, Vanessa, pela confiança.
Chegamos ao fim desse episódio. Não deixe de compartilhar com amigos, colegas de trabalho, nos grupos de WhatsApp e onde achar que merece ser ouvido. Não deixe de acompanhar o nosso Instagram, @quadro de empregada. Até o próximo episódio. Fiquem com a gente.